O meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da cidade mais linda do mundo, Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, eu queria gentilmente solicitar que você se inscrevesse no meu canal no YouTube e ativasse o sininho para receber novas comunicações. Assim, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho e o nosso canal, ok? Vamos ao que interessa. O Facebook acaba de anunciar que vai suspender os perfis de apoiadores de Bolsonaro fora do país. Isso por determinação tirânica do Alexandre de Moraes, que proibiu aplicar multas pesadíssimas ao Facebook. O Facebook acatou a determinação tirânica, porém com compromisso de recorrer. Senhoras, senhores, o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, passou dos limites da tirania. Como se não bastasse atuar de forma truculenta e ditatorial aqui no Brasil, ele estende as suas mãos sujas sobre a sua ação insana para um outro país. Isso é extremamente grave, preocupante e deslocado. Isso é coisa de quem não está no seu mais perfeito estado mental. O Alexandre de Moraes acabou com o seu comportamento nefasto, ditatorial, implantando no Brasil a ditadura de toga. Ele se revela ser um verdadeiro boçal. Alguém que não tem apreço por aquela que ele defendeu, que ele se comprometeu em defender, ou seja, a nossa Constituição. Ele vem intimidando a nação, prendendo jornalistas, ameaçando a população de prisão, determinando busca e apreensão na casa de pessoas pelo simples fato de ser cristãs e de direita, impedindo as pessoas de ir e vir. Ou seja, ele jogou o Brasil num buraco negro, num buraco escuro. Ou seja, está implantando a ditadura de toga. E isso é preocupante. Mas me parece que agora, com essa intimidação ao Facebook, ele foi muito, mas muito além do que a insanidade permite, e me parece que ele vai sofrer alguns revés. O comportamento do ministro Alexandre de Moraes me leva a fazer um exercício de pensamento. Eu fico aqui matutando o que será que leva uma pessoa a ter um comportamento tão tacanho, tão mesquinho, tão pequeno e rasteiro, tal qual esse do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o encarregado da chamada CPI da fake news. CPI essa que nasceu através de denúncias produzidas de forma inverídica por Alexandre Frota e a deputada Joyce Hasselmann. Acredite se quiser. Ele instalou esse inquérito para apurar as fake news e usando alegações sem sentido de que essas pessoas as quais ele persegue, ameaça de prisão e tenta calá-las, estão tentando contra a honra e a moral dos ministros do Supremos. Aí é que está a fake news. A acusação por si só já é uma fake news. Por quê? Os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm honra e nem moral. Assim sendo, ninguém pode ser acusado de atingir ou atacar aquilo que não existe. Pô, a acusação por si só já é uma farsa, já é uma fake news. No meu exercício mental,
eu fui buscar na história a origem dos piores ditadores que passaram pela história da humanidade, como Adolf Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Shaka Zulu, Pol Pot e tantos outros. O que eles têm de em comum? Eles foram pessoas, quando na infância foram abandonadas pelos pais ou foram torturados, sofreram algum abuso sexual. Só sei dizer que eles, lá no passado, sofreram alguma coisa que provocou um trauma que, ao crescer e ter o poder, eles tentam replicar aquilo que eles sofreram sobre os outros. E, coincidentemente, todos eles têm a mesma característica. Todos esses ditadores sofreram algum tipo de abuso na sua infância. Aí eu fico a me perguntar, teria Alexandre de Moraes, na sua infância, sofrido algum abuso sexual por parte de parente, por parte de vizinho, dos pais? Teria Alexandre de Moraes sofrido bullying na escola, tomado tapa na nuca, ou ter um lanche roubado por aquele coleguinha gordinho? Seria o Alexandre de Moraes uma pessoa com problemas de ordem mental? Ou um chamado sociopata? Ou até mesmo seria ele um psicopata de colarinho branco? Não querendo ser deselegante no meu questionamento, desculpe se eu for, não é a minha intenção, seria ele uma pessoa que tem o órgão sexual num tamanho desfavorável, pequeno, ao ponto de trazer trauma para ele, deixá-lo complexado? Porque eu vejo nesse senhor uma pessoa infeliz, não consegue dar um sorriso, só destila ódio, veneno, maldade, persegue as pessoas, rasga a Constituição, joga por terra direitos elementares como a liberdade de ir e vir, se expressar. Pelo que tudo indica, não sou médico, mas me cabe especular, pelo que tudo indica, esse senhor é um doente mental. Ele atua sobre um bipé. Um pé, ele sustenta nesse bipé. Um pé é a doença mental que parece que ele possui até pelos seus traços físico e comportamento. E o outro é o pé do crime, porque inegavelmente ele atua de uma forma criminosa, rasgando a Constituição, tratando como menoscabo os direitos dos brasileiros. Isso é preocupante. É preocupante. Tudo bem que ele foi advogado do PCC, não estou dizendo que ele é um criminoso, mas ele conviveu no mundo do crime, talvez isso também tenha feito a cabeça dele como uma lavagem cerebral, ou seja, atacar pessoas de bem e defender bandidos. Fato é que, senhores, o Brasil corre perigo. O Brasil está numa seara um tanto quanto tenebrosa. O comportamento desse ministro é reprovável e requer uma ação urgente para freá-lo. Se não for pela força da lei, que esse é o plano A e o mais correto, que seja, em último caso, pela lei da força. Fato é que ele não pode continuar fazendo o que está fazendo. Militância de toga, a serviço de partidos esquerdopatas, que o colocaram aonde está, detonando o Brasil, sabotando o governo e provocando instabilidade jurídica, levando os brasileiros à dor e ao sofrimento. Alguém que está muito distante de ser merecedor de ocupar a cadeira do Supremo Tribunal Federal, instituição essa que é tão importante para a nossa democracia. E é por isso que eu digo sempre e repito, o nojo da população não é pelo
STF, instituição, mas sim por muitos de seus ministros, tais quais Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e outros. O Brasil precisa despertar para essa dura realidade que estamos vivendo, sob o risco de nos transformarmos numa Venezuela, numa Cuba ou Coreia do Norte, ou até mesmo podendo se transformar aí em uma China tropical. Isso é preocupante e não dá mais para ficar de braços cruzados esperando esse senhor fazer o que bem quer e o que bem entende à revelia da lei e da Constituição. Nitidamente, pelo seu comportamento, ele é um criminoso, um despota, um ditador, que precisa ser freado de acordo com as leis vigentes desse país. Ele não está acima do bem e nem do mal. Ele é um cidadão como qualquer um outro. Por pertencer à Suprema Corte, não faz dele uma pessoa suprema. Toda a supremacia vem do povo. Todo o poder emana do povo. E é assim que eu entendo. Minha amiga, meu amigo, vamos estar atentos e nos levantar contra esse desmando, pois só o povo salva o povo. Pense nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.